Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Pão vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento com Deus, consigo e com o próximo. Como estão os teus relacionamentos? O Senhor tem vitória para a tua vida, mas é necessário que você esteja atento, atenta à voz do Senhor teu Deus para que tudo possa ir bem na sua vida. Amém? Esta luta, esta provação vai passar, é só um momento, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Pai, obrigada por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença. Nós não sabemos como orar a ti, nós não sabemos como convém pedir, mas o Senhor é o Deus que conhece os nossos corações. O Senhor conhece o nosso pensamento e intenção. Ó Espírito Santo Consolador, Espírito Santo da verdade, tens a liberdade para operar em nós tanto querer quanto efetuar neste lugar. Que palavras enganosas e maliciosas não saiam dos nossos lábios, que sejam puros nossos corações, no nome de Jesus, que venhamos manifestar o fruto do teu Espírito, que toda obra da carne seja aniquilada, aperfeiçoa-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra, porque nós cremos que a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela chega na divisão da nossa alma com o nosso espírito, ela toca as nossas juntas e medulas. Deus, no nome de Jesus, esta palavra que chega, papai querido, tocando, transformando o nosso ser, nós pedimos neste momento, em nome de Jesus, manifesta, Pai, o teu poder. Eu repreendo toda a enfermidade, toda perturbação na mente, eu repreendo agora toda obra do diabo sobre a tua vida. Eu rejeito agora toda ação satânica no interior dos teus muros, trazendo tristeza, contenda, dissensão, trazendo depressão. Em nome de Jesus, você está liberto. Em nome de Jesus, você está liberta, porque Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esta é a palavra do Senhor. Então, neste momento, eu repreendo todo o mal sobre a tua vida. Pelas pisaduras de Cristo, você já foi sarado. Tome posse da tua vitória e saiba que o Senhor, ele está com os olhos sobre você. Os ouvidos dele estão atentos à tua oração. A mão do Senhor não está encolhida para que te não possa salvar. Amém? Glória a Deus. Glorificado, bendito, adorado, exaltado é o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos respirar? Em tempos de guerras, não pare de lutar com as armas que Deus colocou à nossa disposição. Como está a tua armadura? Como está a armadura de Deus sobre você? Aleluia! E alguém pode perguntar: que armadura é esta? A verdade, a justiça. Glória a Deus, aleluia! Como está? Como está a sandália da preparação do Evangelho da Paz? Como estão calçados os teus pés? Como está? Onde está o escudo da fé? Está bem posicionado em todas as direções? A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, onde está? Onde está o capacete da salvação? Onde está? Onde está a oração? O Senhor tem vitória para a tua vida. Não desista. É difícil mesmo.
Tem dias que é quase impossível suportar, mas entenda que Deus te chamou para ser vencedor, vencedora e não derrotado. Ainda que algumas batalhas nesta vida você possa perder, entenda que a guerra Jesus já venceu. E perder algumas batalhas é necessário para que com Cristo nós venhamos triunfar naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor? Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 9 até o versículo de número 12. Nós vamos falar sobre relacionamento. O que está à base do relacionamento com Deus? E disse o Senhor a Moisés, versículo de número 9: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha que interessante, Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Moisés era interlocutor de Deus para com os israelitas e dos israelitas para com Deus. É claro que Deus podia ouvir a murmuração do povo, tanto que antes de Moisés, no capítulo 1, nós vamos ver que antes de Moisés ser levantado como porta-voz do povo, Deus ouviu o gemido, o clamor do povo. E por causa disto mandou Moisés. Mas estabelecer relacionamento com Deus é necessário seguir alguns critérios de acordo com a vontade do Senhor, com os critérios de Deus. Amém? Versículo de número 10 vai dizer assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Sinai. Olha só, o que está à base do relacionamento de Deus para com o homem e do homem para com Deus? Deus, ele abriu este relacionamento, esta comunicação, através do Espírito Santo, que era privilégio de poucos nos dias de Moisés, mas é a liberdade que todo homem que hoje confessa a Cristo tem para se achegar na presença do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se ele não habita em você, ainda ele deseja habitar. E é ele quem estabelece esta comunicação contínua, porque Cristo já rasgou o véu da separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Hoje, o Senhor ouve a tua voz e você pode ouvir a voz de Deus. Aleluia. Versículo de número 12 vai dizer: E marcará limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nós vemos aqui a orientação de Deus para que o povo possa ouvir a voz de Deus. Se nós formos lá no início, quando nós lemos, onde foi? Deus escolheu Moisés no capítulo de número 2, e no capítulo de número 3, nós vamos ver Deus falando com Moisés do meio da sarça ardente. Deus estabelecendo uma abertura, um canal de comunicação. Primeiro Deus escolhe. Escolhido é todo aquele aos ouvidos dos quais a palavra tem chegado.
O Senhor escolheu você para ouvir esta palavra. E ao ouvir esta palavra, o Senhor está dizendo: eu desejo estabelecer com você um relacionamento que seja sólido, que seja constante, sem interrupções. O Senhor deseja para a minha e para a tua vida. Nós precisamos, todavia, entender que o relacionamento ele não é somente espiritual. Nós não podemos espiritualizar tudo e esquecer que nós temos uma dimensão emocional da alma e uma dimensão física. Então, nosso relacionamento, ele precisa ser cuidado. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos nas 3 dimensões do nosso ser. O relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O meu relacionamento com Deus não será perfeito se eu não souber me relacionar comigo mesma, com os meus sentimentos e emoções. E eu só vou conseguir relacionar bem comigo mesma se o meu relacionamento com Deus estiver em harmonia. Se eu tiver vivendo um período, um momento, um tempo de crise existencial, eu estarei me relacionando comigo mesmo de forma amargurada. De consequência, ou por consequência, o meu relacionamento com o próximo será um desastre. Porque o relacionamento será destrutivo para o próximo ou autodestrutivo para mim, será um relacionamento de dependência, de barganha. Quem se relaciona com Deus precisa entender que o primeiro passo é ouvir quanto Deus disse a Moisés neste versículo. O Senhor disse: santificai o povo. Nós podemos até falar com Deus, e Deus está nos ouvindo. Mas nós vamos ouvir a resposta de Deus ao nosso coração somente se estivermos na condição que este povo aqui estava. Santificados para ouvir a voz de Deus. E nós precisamos entender que existem limites. Nós precisamos ter na nossa mente que, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele conhece tudo de nós. Pelo sacrifício da cruz, nós temos livre acesso à presença de Deus. E podemos chegar com confiança e ousadia, mas esta confiança e ousadia não pode ser vista ou entendida como falta de reverência. Por quê? Porque o Senhor está dizendo assim, olha, ninguém deve tocar no monte, porque o monte estava representando o lugar santo onde Deus se manifestava. E não era somente os homens que não podiam tocar ali, os animais também não podiam tocar, porque senão morreria. O Senhor está falando de responsabilidade. O Senhor está falando de obediência, santidade e responsabilidade. Mas nós vemos que não adianta obedecer à voz do Senhor e não buscar a santificação, porque senão Deus vai falar e nós não vamos entender. Glória a Deus, glória a Jesus. No capítulo de número 3, como eu mencionei, foi a primeira vez que Moisés ouviu a voz de Deus. Antes de ouvir, ele viu. Antes de ouvir a voz de Deus, nós precisamos ver, ler o que ele nos deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Ver e ouvir. Ah, mas eu tenho limitações na vista. Que então se ouça a leitura das Sagradas Escrituras e não somente a interpretação das Sagradas Escrituras de acordo com profetas, homens e mulheres que ministram da parte de Deus.
Porque tem coisas que você vai entender, que você vai compreender somente no momento que você ler textualmente ou ouvir textualmente o versículo o qual o Senhor faz referência. Amém? Nós vemos que quando Moisés ali ouviu a voz de Deus, fica evidente este processo aqui da santificação que Deus manda o povo fazer ali no Monte Sinai. Nós vemos Moisés precisando tirar as sandálias dos seus pés. Com isto, o Senhor está dizendo: tire as sandálias dos teus pés para que a contaminação das terras do Egito não entre em contato com este lugar que é santo, porque onde eu manifesto meu poder é santo. Os pés descalços, eles nos fazem entender o quê? A necessidade do contato direto com o lugar sagrado, com o lugar santo, que para nós aqui nos nossos dias não é o Monte Sinai, mas é o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o caminho. Logo, nós precisamos estarmos descalços, despidos de interferências no momento em que estamos em contato com a palavra do Senhor. Quando a percepção que nós temos do solo é pessoal, para alguns está frio, para alguns está morno, para alguns, cada um tem uma percepção diferente, porque percepção é individual e é intransferível. Eu percebo aquilo que eu sinto, quando eu toco algo quente, algo frio, você tem a ideia do que é quente, frio. Você tem ideia do que é sólido, do que é líquido, mas você terá simplesmente a lembrança daquilo que você sabe que é. Você não terá a mesma percepção do calor e do frio. Você sabe que é quente, você sabe que é frio, mas a percepção, o nível da percepção é pessoal, é intransferível. E é assim o relacionamento para com Deus. É assim o nosso relacionamento para conosco mesmo. Para que nós tenhamos relacionamentos bem-sucedidos com o nosso próximo, nós precisamos trabalhar o nosso relacionamento na vertical e conosco mesmo. E quando nós trabalhamos na vertical para com Deus, nós trabalhamos também para conosco. Nós não entramos em crises existenciais quando nós temos uma vida bem resolvida com Deus. Portanto, eu volto a repetir, o código do relacionamento divino que foi entregue ali no Sinai a Moisés, para que o povo pudesse ouvir a voz de Deus, para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, precisamos buscar a santificação pela palavra. Jesus orando dizia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Busquemos, meus amados e minhas amadas, a santificação. Santificação não é hereditária, é preciso trabalhar para que aconteça. Glória a Deus. Deus estabeleceu este relacionamento com os israelitas através de Moisés. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus, que fala assim através da minha vida, fala através da vida de tantos outros homens e mulheres que estão posicionados para fazer a vontade de Deus, e se Deus não encontrar alguém santificado para usar, ele usa pedras e jumentos quando ele precisa, quando ele deseja falar com alguém. Para que nós não venhamos sermos levados pelos ventos de doutrinas e heresias, pelo engano deste tempo, os falsos profetas, existe uma só possibilidade: que nós venhamos examinar as Escrituras, que nós venhamos nos relacionarmos com Deus, porque quando nós pedirmos ao Senhor que fale conosco, Ele fala conosco e Ele usa alguém para confirmar aquilo que Ele mesmo tem falado
acerca de nós, para ouvirmos a voz do Senhor. Santidade, obediência. Nós precisamos observar estes dois princípios divinos se quisermos crescer em graça e em conhecimento. Nos nossos dias, não mudou. Muitas pessoas querem modernizar a palavra, mas Deus é antigo, ele não é moderno e ele não muda princípios. Ele pode mudar formas, ele pode mudar estratégias, mas princípios não. A porta para o relacionamento com Deus está aberta. Ele quer que você se entenda. Você vai conhecê-lo. Quanto mais você mergulhar dentro de você, mais você vai conhecer o governo dos dois mundos. Ou melhor, os dois governos do mundo espiritual. O governo divino e o governo do diabo. E o Senhor está dizendo, a comunicação também ela é binária. Deus fala, eu ouço, eu falo, Deus ouve. Só que, do outro lado, também é verdade. Eu falo, o diabo ouve. O diabo fala, eu ouço. Então, eu preciso entender a qual voz eu vou alimentar. A qual voz eu vou dar ouvidos? Para dar ouvido à voz de Deus, eu preciso compreender a voz de Deus. Deus, ele não vai falar para você fazer algo que vai ferir os princípios de santidade e obediência que ele mesmo estabeleceu. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto por este tempo na tua presença, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer. Pai, é no nome de Jesus, neste dia que nós clamamos por cura e libertação. A tua palavra é quem liberta, é pela tua palavra, o verbo vivo, que nós fomos curados de todas as enfermidades. Neste momento, em nome de Jesus, eu ministro paz no interior dos teus muros. No nome de Jesus Cristo, eu declaro agora cura, libertação, transformação. No nome de Jesus, neste momento, que as portas sejam abertas. Pai, o Senhor conhece a integridade do coração deste homem e desta mulher. E como falou Jesus querido, aquele paizinho ali, papai querido, em nome de Jesus, aquele pai que clamava, Senhor, pelo seu filho que estava endemoniado, que estava, meu Deus, possuído pelas obras malignas. Eu venho pedir, Senhor, em nome de Jesus, como aconteceu em Marcos 9, que o Senhor possa trazer a libertação para aqueles que assim necessitam. E se nos falta fé para que isto aconteça, ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenina fé, porque nós necessitamos da libertação, da cura. Nós necessitamos, Senhor, do renovo, das portas abertas, da restauração. Pai, em nome de Jesus, confirma a tua bênção, a tua vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Se falta fé no teu coração, entenda que se você pedir, o Senhor, ele vai te conceder. Leia Marcos, capítulo de número 9, versículos 23 ao 24, e você vai ver quão extraordinário é o amor de Deus para conosco. Amém? Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência, o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Eu quero lembrar você que sábado e domingo o nosso devocional é disponível somente pelo WhatsApp e pelo Telegram. Não temos mais aos sábados e domingos o vídeo aqui
pelo YouTube. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beijo, um final de semana abençoado, recheado da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?